Bem-vindos de volta ao Sinduscast Rio, o podcast do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio de Janeiro. Eu sou Cláudio Ermolim, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio de Janeiro. Estamos abrindo a nossa terceira temporada do nosso Sinduscast Rio, começando com o pé direito, falando de uma área hoje na cidade do Rio de Janeiro que se transformou, virou um grande vetor de crescimento do mercado imobiliário, se transformou num novo bairro na cidade, e tudo isso graças à atuação da Caixa Econômica Federal, aqui representado pelo vice-presidente de fundos de investimento, Sérgio Bini. Sérgio, é um prazer receber você aqui no Sinduscast para a gente falar de um assunto aí que é tão importante para a nossa cidade, não só o Porto, né, que deixou de ser um projeto e já virou uma realidade, mas para a gente também falar da expansão do Porto Maravilha, agora para São Cristóvão, que, acredito eu, será a próxima bola da vez. É isso aí, bom dia, Cláudio, obrigado aí pelo convite, para a gente é um prazer estar aqui, e acho que é isso que você falou, falar de um projeto que é super importante para a cidade do Rio de Janeiro, e para a Caixa e para o Fundo de Garantia, que é o investidor do projeto também. Então, obrigado aí pelo convite. Bom, queria começar aqui entendendo, Sérgio, a gente sabe que a demolição da perimetral foi um marco na cidade, né? E começou dali toda essa requalificação da região do Porto. Qual foi a verdadeira virada de chave no Porto Maravilha? Foi a consolidação do residencial, né? Porque o primeiro residencial ainda era uma incógnita, né? Sim. Se teria sucesso ou não, e hoje o sucesso é estrondoso. Para quem não sabe, hoje 90% de tudo que foi lançado no Porto Maravilha de residencial foi vendido, então não há dúvidas que já é um sucesso. Foi a recuperação da confiança do mercado em comprar essas unidades, ou foi o acordo feito entre o fundo da Caixa Econômica e a Prefeitura em 2023? Onde que você entende que foi a virada de chave que traz aí esse sucesso hoje do Porto Maravilha? Tá. Acho que é uma excelente pergunta para a gente começar aqui a entender um pouco todo o projeto e o momento que a gente está. Na verdade, eu acho que foi talvez um pouco de cada um desses três fatores, né? E acho que num projeto grande, de longuíssimo prazo, geralmente é muito difícil você conseguir elencar só um fator. Então tem que ter não tem uma bala de prata, né? Não tem, você tem que ter vários fatores ali e os atores, uma operação que tem multi-atores, todos eles alinhados. Acho que essa primeira virada de chave do comercial para o residencial, né? Lá atrás o projeto foi pensado originalmente com a vocação mais comercial, e o tempo mostrou que não deu certo, né? A gente tem esse histórico. Acho que isso foi super importante, né? E ali eu acho que vale destacar a atuação e a proximidade do mercado com a Caixa, né? A gente fazendo essa interlocução, essa comunicação, onde as incorporadoras começaram a perceber que a região do Porto poderia ter essa vocação residencial, né? Muito em função da infraestrutura já implementada, né, da mobilidade que tinha ali, e também da disponibilidade de terrenos. Então acho que essa foi a sacada das incorporadoras ali, né, por volta de 2020, 2021, começaram a olhar ali para a região com esse olhar. E do nosso lado também da Caixa, a gente acho que a equipe técnica, o time técnico, a gente teve ali a abertura e para rever o projeto inicial, e o que é algo natural num projeto Sim. de longuíssimo prazo, recalibrar ali a rota, né? Então acho que foi esse momento ali de comunicação com o mercado, foi super importante, né? De mudar essa vocação, e aí até a precificação do CEPAC na época, de entender, de encaixar isso de como é que dentro de uma estrutura financeira da incorporação. Então acho que isso é um elemento muito importante. O outro fator que foi de fato o acordo aí da Caixa com a Prefeitura, que a gente assinou um acordo ali em 2023, era uma operação que teve um litígio, estava na justiça, e em 2022, 2023, a Caixa, a Prefeitura senta na mesa para resolver ali o problema, né? Então houve um reequilíbrio ali da operação, com a expansão da operação, um alongamento do prazo também, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso, mas acho que o principal é que ali você tirou uma insegurança jurídica, né? Então, num projeto de longo prazo, o investidor ele quer mitigar risco. Se o ente público está brigando com o investidor, tem alguma coisa ali que tá desalinhado. Então, acho que isso também passou esse sentimento de confiança para o mercado. E acho que o último ponto é claro que a economia, o mercado
com seus ciclos econômicos, e o próprio mercado imobiliário, que tem altos e baixos. Sim. Então a gente pega o momento aí de recuperação imobiliária aí nos últimos anos que a gente vem vivendo. Então acho que essa junção desses 3 fatores, eu acho que nos coloca hoje onde a gente está, onde a gente consegue enxergar já com elementos concretos que a operação está no caminho certo e está sendo sucesso, e a gente acredita que tem muita coisa para acontecer ainda. Não, eu não tenho dúvida, e acho que você tocou num ponto que muita gente não sabe, né? Que inicialmente o projeto Porto Maravilha ele tinha sido pensado para ele ser um novo centro financeiro Exato. da cidade do Rio de Janeiro. E acho que um outro ponto que você tocou também, que eu acho que é importante ressaltar, é que projetos que envolvam, né, desenvolvimento de cidade, mercado imobiliário, eles são de longo prazo. Longuíssimo prazo. E eles precisam ter essa flexibilidade de ser revisitado. Claro. Né? Então, assim, acho que mérito do fundo da Caixa Econômica Federal, mérito do governo municipal, do governo federal, que enxergou que, bom, cara, se não está funcionando, vamos sentar na mesa e vamos redesenhar. Né? Então, hoje as pessoas olham para o sucesso que é o Porto e acham que ele já nasceu assim. Né? Então, ele começou de uma outra forma, mas mérito de todos esses participantes que viram o seguinte, bom, temos que rever, e óbvio, né? Não precisa nem dizer que foi ótimo, né? O resultado de ter sentado na mesa e revisitado o projeto. Eu acho que muita escuta, né, do mercado, né? Porque não adianta, a gente fazer o PowerPoint é fácil, o projeto vai estar e o mercado vai vir. Então, acho que isso faz parte, né? E a gente tem muito essa visão hoje na gestão do fundo que a gente tem... A única certeza que a gente tem num projeto que vai até 2064 é que a gente vai ter ajustes durante o caminho, né? E faz parte. E aí, hoje, né, a gente tem mais de 12 mil unidades lançadas, como eu já falei aqui, cerca de 90% delas, 95% delas já vendidas. O Porto hoje tem sido o bairro com maior volume de lançamentos e vendas na cidade do Rio de Janeiro. Então, para quem acompanha o nosso mercado, no passado, há 3, 4 anos atrás, os bairros com maior volume de lançamento e vendas eram Barra da Tijuca, Recreio, Jacarepaguá, e agora, nos últimos 3, 4 anos, é o Porto Maravilha. O que esse desempenho sinaliza para o mercado imobiliário? Qual a visão de vocês que hoje reforça essa tese e que, óbvio, deve conseguir aí manter esse sucesso nos próximos lançamentos? Sim. E até vou te atualizar, né? Você falou de 12 mil unidades lançadas. Lá vende tão rápido, a velocidade vende tão rápido que já são 15 mil unidades lançadas. Opa, então eu tô atrasado aqui. Enquanto a gente tá falando aqui, deve estar tendo um lançamento lá no Porto. Provavelmente. E acho que o fato, assim, além dessas 15 mil lançadas, o que mostra da materialidade ali, já tem 3 mil unidades entregas, e mais previstas aí mais 1.700 para serem entregues esse ano. Então acho que o que demonstra esse apetite, essa força ali do mercado, né? Acho que 2 fatores dá pra gente ilustrar aqui. Eu acho que o primeiro a gente acabou comentando, acho que a velocidade de venda. Acho que vende a oferta ali e a velocidade de venda, que é um indicador super importante para as incorporadoras, né, no ciclo, tem sido bastante rápido. Até tem um caso curioso disso que eu já contei algumas vezes, eu vou contar aqui de novo. Fica à vontade. 2024, a gente vem fazer uma visita aqui na região do Porto, e a gente tira o terno, bota naquele calor ali da Praia Formosa e vai. Eu tava com o meu time e a gente foi no stand de venda de uma das incorporadoras. E era a semana antes do carnaval, numa quinta-feira, quarta-feira, um sol. A gente entrou umas 3 horas da tarde, lotado o stand de venda. Aí eu parei o João, falei, João, não é possível, eles estão aqui por causa do calor, estão fugindo do ar-condicionado. Deve ser figurante, né? Dá uma rodada aí, vê se o pessoal tá comprando apartamento. Enfim, a gente tá brincando aqui, mas era um stand super, super cheio ali, um interesse muito grande. Então, acho que isso mostra a demanda ali, né, essa velocidade de venda. E eu acho que um outro fator que a gente pode trazer também, e junto com a própria estatística aí do Sinduscon, né, dos novos lançamentos estarem sendo ali na região, eu acho que até a evolução do preço do metro quadrado. Sim. Então, o primeiro residencial foi lançado lá em 2021, por ali. Ali o metro quadrado estava em 5,5, 6. Hoje tem lançamento a 9, 9,5. Ou seja, até quem comprou para investir tomou uma boa decisão, né? Em tempos de Selic alto ainda. Ganho de preço ainda real, assim né? É um investimento considerável, né? Então, acho que a força do preço ali, que eu acho que é uma derivada do mercado, de oferta e demanda, acho que ilustra isso bem.
E acho que agora a gente começa a entrar numa nova etapa ali, né? Que a partir das entregas, você já tendo morador lá, antes você estava vendendo um projeto, um Sim. sonho, né? A gente na Caixa conhece isso muito bem, né? Vender a casa própria ali, você muda a vida da pessoa, transforma, mas agora elas vão viver lá, vão morar lá. Então eles vão começar a ter experiência ali de qualidade de vida ali. E muito provavelmente, né, é o que a gente espera, essa experiência ali, a qualidade de vida sendo positiva, isso vai reverberar ali em demandas, em novas demandas, novos moradores interessados, novos compradores ali. Então acho que é um pouco essa visão e talvez esses sinais aí que a gente acredita que ainda tem espaço ali, tem bastante demanda. E esse é um ponto importante, até se você quiser explorar um pouco mais, que a gente agora tem no Porto o ciclo contínuo, né? Porque lá no início você tinha só lançamento, você ainda não tinha entrega, aí de repente no segundo ciclo você só tinha obra, ainda não tinha entrega, agora você tem lançamento, obra, entrega, lançamento, obra, integra. Aí você começa a ter o ciclo. E nas entregas, a gente sabe também, né? E as pessoas às vezes também não têm essa visão, que primeiro tem que vir a demanda, para depois você trazer o serviço. Claro. Né? Ninguém vai chegar lá e montar um supermercado, um restaurante, uma padaria, uma pet shop, se não tem cliente. Agora que vem os clientes, é que começam esse ciclo do comercial. É mais ou menos isso, né? Eu acho que é isso que a gente espera, né? Primeiro você leva as pessoas para morar e aí a demanda vai surgir. E aí a gente está falando, obviamente, que a demanda ali de bairro, ali da região, pequeno comércio. Aí eu acho que tem um pouco também, quando a gente aprova lá os empreendimentos, os terrenos que são do fundo, a própria prefeitura tem esse olhar, as incorporadoras também, a maior parte dos empreendimentos ali com fachada ativa. Então já prevendo também um pouco essa explica um pouquinho aí o que é a fachada ativa aí pro pessoal que está nos assistindo. Legal. A fachada ativa é um empreendimento pode ser chamado misto, né? Residencial. E embaixo você não tem um muro ou uma grade. Você tem lojas ali que... Abertas ao público. Abertas ao público e dá... Acho que o conceito, né? É ter tudo próximo ali de onde você mora para facilitar ali a mobilidade, a vida das pessoas também. Então, certamente, o Porto deixou de ser uma aposta, deixou de ser um projeto, deixou de ser um PowerPoint, como você bem colocou, para se tornar uma realidade. É isso? Eu acredito que sim. Eu acho que hoje é uma realidade. Tem uma situação que ilustra bem isso, assim. No nosso comitê de investimento lá do fundo, onde a gente toma as decisões, aprova a venda de CEPAC, teve um dia agora recente, no final do ano passado, que a gente foi passar algumas operações lá, e a gente passou 4 operações do Porto Maravilha, além de outros projetos que a gente passa lá. Operações, você diz, de novos empreendimentos, de incorporadores ou, sei lá, desenvolvedores interessados em fazer novos empreendimentos no Porto. Também, acho que é um pouco essa visão que eu vou te dar. Então, lá, a gente tinha uma operação que tinha um investidor institucional vendendo um edifício corporativo para outro investidor institucional. A gente tinha uma nova incorporadora que nunca tinha construído lá. Entrando. A gente tinha um varejinho lá, um supermercado, comprando com a proposta de 1.000 CEPACs para comprar. Para montar um supermercado. Para expandir uma laje. A gente aprovou também nesse dia também a primeira compra de CEPACs para a região que foi expandida, para São Cristóvão. Então, assim, 4 operações diferentes, porque ali a gente acaba tendo essa visão privilegiada. Não, você tem a temperatura, né? Então, que mostra um pouco isso, né? Assim, tá de fato consolidado, é uma realidade. E outra coisa também que eu faço muito, né? Nas conversas institucionais que a gente tem, com fundos de investimento, com investidores, com bancos de investimento, geralmente sempre surge aquele papo, né? E aí, o que vocês estão fazendo lá na Caixa? Tal? E aí eu vou contar do Porto Maravilha. Aí fala um pouco da operação, tal, conta como é que está a situação. Aí geralmente acaba a conversa, mas você quer me vender terreno, CEPAC? Não, eu tô te vendendo a região. Vai lá, o dia que você estiver no Rio, passa lá, vê tudo que está acontecendo ali e encontra as oportunidades. Que oportunidade tem? Então, eu acho que é um pouco isso materializa muito nessa realidade, né? Outra forma de ver é uma coisa você vender empreendimento
começar lá em 2021 sem ter nada. Você Sim. vai lá, você vai ver um terreno. Sim. Hoje você passa por ali, né, perto do Arco, ali na Francisco Bicalho, tá lá os prédios subindo, enfim. Então, fica muito mais fácil. Né? Fica muito mais fácil. Não, eu acho que esse também, né, também para todo mundo que está aí nos assistindo entender, acho que esse também foi o grande diferencial do projeto do Porto, que fez, inclusive, que ele se tornasse uma referência para outros projetos de requalificação urbana no Brasil e fora do Brasil. Sim. Que a Caixa, né, o Fundo Imobiliário Porto Maravilha, primeiro desenvolveu um master plan, né, ou seja, montou uma estratégia de como deveria ser ou se imaginaria ser a ocupação daquela região, para vender primeiro o conceito, né? Ou seja, não estava ali vendendo terreno, vendendo CEPAC, estava vendendo um conceito. Isso. E aí, depois que você vende um conceito, fica mais fácil as pessoas até entenderem assim, bom, aonde que eu estou entrando, né? Eu vou desenvolver um projeto, qual é o conceito maior que está envolvido ali onde eu vou investir? Sim. Acho que isso foi um grande diferencial, né? A gente costuma falar que a gente faz a gente não é gestão de um fundo, né? A gente acaba sendo gestor, ajudando, obviamente, né? A prefeitura é super importante nisso, aliás, protagonista na visão ali, né? A gente não tem dúvida em relação a isso, mas ali aonde a gente tem algum tipo de influência nos nossos terrenos, a gente tem muito esse cuidado, assim, a gente não é a gestão de um único empreendimento, Sim. É de uma região como um todo, porque é um efeito dominó, né? O que a gente fizer aqui vai repercutir ali na frente, e o retorno do fundo vem da valorização desses CEPACs. Então, a gente tem muito esse olhar, assim, de que o sucesso da região como um todo é o nosso sucesso, né? Sempre muito alinhado com os outros players, seja os privados, as incorporadoras, a própria prefeitura. Então, eu acho que é esse equilíbrio também desses players que precisam estar alinhados para o projeto todo comandar. No final, o que você está dizendo é que você se preocupa em para quem você está vendendo e o que essa pessoa vai desenvolver ali. Se o que a pessoa vai desenvolver, de novo, você trouxe os exemplos aqui, se é um supermercado, se é um corporativo, se é um residencial, se aquilo está alinhado com o grande master plan que foi idealizado para o Porto. É isso. É isso. Obviamente, tendo os ajustes do meio do caminho que a gente entende e alinhado com a visão né, acho que é o mandato da prefeitura escolher o que ele quer ali, né, no sentido de incentivar e ser um vetor de crescimento ali a região central e do Porto. E aí, no final do ano passado, acredito eu que já tendo o sucesso do Porto Maravilha como sendo uma realidade, a Caixa, junto com a prefeitura, entendeu que era o momento de expandir, né, esse sucesso, expandir esse modelo de master plan, de ir a mercado, e fez então um projeto de ampliação do Porto Maravilha para São Cristóvão. Qual foi a motivação disso, né? O que o Fundo Imobiliário Porto Maravilha viu de oportunidade expandindo agora para São Cristóvão todo essa filosofia, né? Esse trabalho, essa Sim. estratégia de sucesso que já funcionou no Porto? Eu acho que talvez tem dois principais motivadores, né? Essa expansão ela é fruto daquele acordo que a gente assinou em 2023 e ano passado a gente termina os estudos e divulga o nosso master plan. Eu acho que o primeiro e principal incentivo era de fato reequilibrar ali a operação, né? Para a gente ter um espaço, um perímetro onde a gente pudesse ir comercializando os CEPACs ao longo do tempo, né? Um perímetro que pudesse absorver todo o CEPAC que a gente tinha na operação. E o outro motivador é que, e aí obviamente a visão da própria prefeitura ali, que São Cristóvão é uma continuação natural ali, né, daquele eixo, né? Talvez a gente tiver um olhar mais expandido, pegar a região central do Rio, passando ali pela Praça 15 de Novembro, toda a Orla, Francisco Bicalho, e caminhando ali para São Cristóvão, né? Então, assim, naturalmente a gente acha que já teria esse apetite, essa vocação de caminhar, e aí na hora que você coloca isso dentro do perímetro, obviamente você formaliza, institucionaliza isso e diversas ações para a gente fazer, né? E acho que o próprio Terminal Gentileza ali, acho que ele começou a conectar um pouco do bairro de São Cristóvão com a região do Porto Maravilha, né? Porque a gente tinha quase que uma barreira física que chegava ali na Francisco Bicalho e parava, e aí você tinha que, sei lá, né, atravessar a Francisco Bicalho para começar a ter um novo bairro, e acho que isso impediu um pouco, né? Como é que você imagina aí essa conexão, né? Assim, porque para essa ampliação ali tem que ter uma
conexão fluida, né? O que vocês imaginam de... Exatamente. O que a gente pensou e estudou no nosso masterplan é que, de fato, assim, a Avenida Francisco Bicalho acabava sendo uma separação ali, né? E é justamente mudar esse eixo de separação para ser um eixo de integração. De conexão. De conexão. Então, na nossa proposta do masterplan, a gente faz algumas sugestões que visam criar essa conexão, né? A partir da Francisco Bicalho, mas obviamente com outros lugares também, e a própria expansão do VLT aí que vai percorrer ali, né, o São Cristóvão também. Então você vai sair do VLT desde o Santos Dumont, vai poder passar Terminal Gentileza, Leopoldina, a Quinta, né, conectando tudo também. Então, do Porto Maravilha para o bairro Imperial, o sucesso do Porto Maravilha já ultrapassando fronteiras. No próximo bloco, a gente vai falar sobre esse novo e gigantesco, essa nova e gigantesca oportunidade que a gente vai assistir certamente acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, com essa ampliação do Porto Maravilha para o bairro de São Cristóvão. Então, fica com a gente volta já já. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. O Sinduscast volta já já. Quer estar entre os maiores líderes do setor da construção civil? Conheça os benefícios de ser um associado do Sinduscom Rio. Participação em todas as comissões técnicas. Participação no Constru Hub. Ações coletivas de assunto de interesse da construtora. Representação junto ao poder público federal, estadual e municipal. Seminários, palestras e webinários. Acesso aos informativos do Sinduscom e demais canais de comunicação. Orientação sobre documentação cartorária. Assessoria técnica gratuita de saúde e segurança técnica do trabalho e meio ambiente. Orientação jurídica gratuita nas áreas trabalhista, tributária e previdenciária. Desconto nas normas da ABNT. Acesso a indicadores setoriais. Locação de espaço na sede para eventos e reuniões com desconto. Gostou? Vem pro Sinduscom Rio. 21 2221 5225. 21 99140 7235. Estamos de volta com o Sinduscast Rio. Hoje, recebendo aqui com muita honra e muito prazer Sérgio Bini, vice-presidente de fundos de investimento da Caixa. E agora falando sobre essa expansão do sucesso do Porto Maravilha, agora para São Cristóvão. E aí eu vi um pouco, Sérgio, qual é a visão de vocês do fundo para essa expansão, né? Que tipo de produto você imagina que vai ser aí o pontapé inicial dessa nova fase, tanto do Porto Maravilha quanto de São Cristóvão? É o residencial, é o comercial, é corporativo, uso misto. São Cristóvão, diferente do Porto Maravilha, tem uma história, né? Tem muito prédio histórico, né? Tem muito casarão. Como que vocês estão enxergando aí as oportunidades para essa expansão do Porto Maravilha agora para São Cristóvão? Legal. Eu acho que tem bastante oportunidade realmente. Eu acho que a gente falou um pouquinho no bloco anterior, a ideia de fato integrar ali, né? Ter essa percepção de ser uma única região, claro, respeitando ali as particularidades de cada um dos bairros. De fato, São Cristóvão já é um bairro consolidado, bairro residencial, mas o que a gente imagina ali é, de fato, a vocação residencial, né? De ter essa preferência por residencial, imóveis ali na faixa de 300 a 600 mil, né? Pegando Minha Casa Minha Vida 3 e 4, indo um pouquinho para acima ali na classe média. Um pouco do mesmo perfil dos imóveis hoje do Porto. Hoje a gente entende que seria esse apetite. Pelo menos para começar, né? Para começar. E aí, de novo, né? Se não for isso, a gente vai conversar e vai ajustando, mas a gente começa a ver que é por aí, né? A gente já tem um primeiro empreendimento que foi feito lá, depois da operação. Então... Que também foi de sucesso. Que foi de sucesso também. Foram perto de 1.700 unidades vendidas também, né, nessa mesma velocidade que a gente vem falando. Inclusive tem até um aspecto legal que essa incorporadora, ao vender o apartamento também, vendeu uma bicicleta elétrica. Então, fez uma parceria com uma bicicleta elétrica. E eu acho que aqui traz o conceito da mobilidade da região, de tudo isso que a gente a gente gostaria que se implementasse ali.
Então, assim, acho que a visão é o foco em residencial, misto, com fachada ativa, né? Seguindo um pouco o padrão do que a gente já vem tendo ali no Porto. Então, isso estender também esse tipo de produto para a região de São Cristóvão. E falando um pouco mais da mobilidade, você falou ali no finalzinho do nosso primeiro bloco sobre essa interligação, né, dos modais que já funcionam, né? Quer dizer, hoje a gente já tem no Porto, como você falou, tem o VLT, né? A gente tem hoje já na região do Porto essa mobilidade, mas ainda não tem em São Cristóvão. Qual é o plano, né? Como é que o projeto vai fazer essa conexão e melhorar a mobilidade, né? A gente sabe, São Cristóvão tem trem, tem o metrô, né? Tem uma estação de metrô, mas que dentro, né, no miolo do bairro, esses meios de transporte não chegam. Como é que é hoje a questão da mobilidade dentro do Masterplan de São Cristóvão? Tá. Claro que o Masterplan da Caixa a gente faz algumas sugestões e isso é responsabilidade, sim, obviamente, o poder público, do poder público. Mas tem que fazer parte do Masterplan, até porque na hora que você pensa, você fala, bom, se eu vou crescer para cá, tem que ter mobilidade, né? Então a gente sabe que existe um projeto aí de expansão do VLT, né, que sai lá desde o Santos Dumont, passa ali por toda a região do Porto e vai tocar nos pontos ali principais ali de São Cristóvão, né? Então vai até a Quinta? Vai passar pela Quinta, vai passar pelo Centro de Tradições Nordestinas. Então vai conectar de fato, né, a São Cristóvão, a região do Porto, ao centro da cidade e, obviamente, aos outros modais que estão todos ali naquela região, né? O Terminal Gentileza ali do lado, enfim. Então, imagina, então, a pessoa chegar hoje no centro, sei lá, ou até trabalhar no centro e aí pegar um VLT, cruzar todo o centro, atravessar Francisco Bicalho e entrar por dentro de São Cristóvão. Esse é o sonho, né? Esse é o sonho e eu acho que hoje em dia talvez o principal recurso que todo mundo procura é tempo, né? Sim, não tem a dúvida. Então no final do dia você está falando de mais tempo disponível para estar perto de casa, perto da família, né? Então isso tem um valor muito grande, né? E obviamente reflete na demanda pela região e pelos empreendimentos também. Eu acho que esse foi o maior ensinamento, né? Acho que a pandemia, obviamente, trouxe muita coisa ruim, né? A gente teve falecimentos, né? A gente teve muita gente doente, mas eu acho que fez todo mundo refletir e ressignificar a questão do tempo, né? Assim, pra gente pensar como o tempo é valioso, né? E aí, quando a gente fala disso pro mercado imobiliário, do que a gente tá falando? Mobilidade, né? Hoje a pessoa que tá indo morar no Porto, que está indo morar, por exemplo, no centro, no caso do Reviver Centro, e que provavelmente vai morar em São Cristóvão, essa pessoa está vindo de longe. E ela, certamente, ela vai economizar muitas horas do dia dele, da semana dele, para fazer outra coisa, dormir mais, sei lá, fazer uma atividade física, estar mais com a família, né? De repente fazer algum curso, né? Muita coisa, acho que vai melhorar na vida da pessoa quando ela está indo para um lugar que tem já essa infraestrutura instalada, né? Sem dúvida. E aí você toca num ponto importante, né? Já tem infraestrutura instalada, né? Não é que usar um exemplo um pouco de São Paulo, né? Assim, vai desenvolver a região. O metrô, já tem metrô? A primeira coisa que você pergunta, o metrô vai chegar? O metrô vai chegar. E ali você já tem aquele burburinho ali, né? Então, eu acho que uma das vantagens de São Cristóvão é que a infra já está lá, né? Então, você tem VLT, você tem Terminal Gentileza, você tem toda uma infra de ciclofaixas, que é uma proposta que a prefeitura pode vir a ampliar ali também, né? Que tem esse olhar de trazer conectividade aos outros pontos da cidade, mobilidade, que no final do dia é tempo, qualidade de vida para a pessoa tá mais próxima da família, enfim, fazer aquilo que ela quer e não perder tempo aí se deslocando. A gente fala muito, né, Sérgio, sobre a questão da mobilidade, né, que hoje, obviamente, já é presente tanto no Porto quanto na região de São Cristóvão. Mas a gente esquece de falar que essas áreas têm também hoje muito entretenimento, né, muitos equipamentos culturais já prontos, instalados, funcionando, né? Então, quando a gente fala de mobilidade, às vezes a pessoa está preocupada só em mobilidade casa-trabalho, trabalho-casa, e no final de semana, às vezes, ele precisa sair e se deslocar horas, né? Trânsito ou pegar algum tipo de meio de transporte para ir se divertir com a família. Hoje, no Porto, em São Cristóvão, você já tem muitos equipamentos funcionando de sucesso que podem também proporcionar essa qualidade de vida no final de semana e no feriado, né?
Eu acho que é um ótimo ponto, né? Porque eu acho que a revitalização do porto não é só uma revitalização imobiliária, né? Ela traz de volta a cultura, aspectos de lazer, entretenimento. Então você tem diversos aparelhos ali já instalados, né? Parques, que traz toda essa qualidade de vida para quem vai morar lá no porto, né? Você tem tudo isso numa mesma região que você não precisa ficar se deslocando para passar o fim de semana em outro lugar, por exemplo. Ou seja, o cara resolve a vida dele durante a semana no trabalho, no estudo, e no final de semana ele se diverte ali com a família, andando na Orla Conde, né? Visitando os museus, própria Quinta da Boa Vista, né? Que já é um parque aí super frequentado e de sucesso. Indo aí na direção dessa oportunidade, né, que a gente está vendo de expansão do Porto para São Cristóvão, você acabou de falar que já teve um primeiro lançamento, esse lançamento foi de sucesso. A gente poderia dizer que, para aqueles que sentiram aquele gosto amargo, né, de não ter aproveitado o início do Porto Maravilha, né? Aquele primeiro empreendimento que a pessoa olhava e falou, pô, será que vai mesmo? Será que não vai? Vai ser sucesso? É um bom negócio? Faz sentido morar lá ou não? Acho que essa pessoa tem uma segunda oportunidade agora com a ida, né? O aumento, ampliação desse projeto do Porto Maravilha para São Cristóvão. É isso, Sérgio? Acho que é isso. E fazendo uma brincadeira aqui, né? Para quem perdeu o bonde, pode pegar o VLT, né? Então acho que sim, acho que a nossa visão é essa, né? E pelo que a gente tem conversado com as construtoras, com as incorporadoras, é uma visão muito parecida, né? Então é claro que o projeto vai até 2064, a operação consorciada, né? E isso tem seus ciclos, mas isso é o que a gente espera ao longo do tempo aí que vai se consolidando cada vez mais. E olhando lá na frente, como que você vê, né? Dado que acho que esse é o grande trabalho, o grande desafio da estrutura hoje do fundo de investimento da Caixa, como que você imagina, né? Se a gente fechar o olho hoje, se o Sérgio fechar o olho e se transportar lá para frente e olhar para esse projeto integrado entre Porto Maravilha e São Cristóvão, como que você enxerga? Como é que você acha que as pessoas poderiam hoje pensar nesse projeto integrado lá no futuro? Olha que eu sou criativo, hein, pra pensar. Mas é isso. Lembra o seguinte, as pessoas estão pensando hoje, né? Claro. Vou pro Porto ou vou para São Cristóvão? É melhor comprar num lugar que já se mostrou sucesso consolidado ou vou beber água limpa, né? Como a gente fala, numa área que começa agora a se expandir? Eu acho que eu imagino a região ainda mais valorizada, mas acima de tudo um crescimento que possa acontecer ali, uma valorização de forma equilibrada e sustentável, né? Porque também não adianta fazer um crescimento muito grande de residencial se você não tiver a infra instalada, comércio e serviço que vai dar esse suporte ali para os moradores. Então eu acho que essa é um pouco a visão e é o cuidado que a gente precisa ter, né? Ao longo desse período, né, até 2064, 30 anos, de ter uma cidade cada vez mais sustentável, a região cada vez mais sustentável, trazendo qualidade de vida para as pessoas, que eu acho que no final do dia, quando você vai escolher um apartamento, você está fazendo uma escolha de qualidade de vida. Não, e de vida, né? Porque você está fazendo ali um investimento de décadas, né? Exatamente. Provavelmente o maior, quer dizer, certamente o maior investimento da sua vida economicamente ativa, e muita gente tem uma oportunidade, Tem uma oportunidade, então, não pode errar, né? É isso. Então acho que nossa ideia aqui também é dar essa visão para as pessoas, porque eu acho que você trouxe um dado aqui que eu acho que é importante, né? Que houve uma valorização do imóvel no Porto Maravilha, né? Então você pegar o preço do metro quadrado que foi vendido o primeiro empreendimento e o preço que está sendo vendido hoje, os empreendimentos que estão sendo recém-lançados, é um valor acima da inflação, ou seja, tem um ganho real. E eu não tenho dúvida que provavelmente isso vai acontecer também com o São Cristóvão, né? Então, também vai ser uma oportunidade para quem quer morar, mas para quem quer investir, né? Não, sem dúvida. Eu acho que isso acaba sendo consequência disso tudo que a gente vem falando, né? E acho que até pela proximidade, pela integração das regiões, talvez essa valorização dos preços que vem acontecendo no Porto, ela vai se dar também na região de São Cristóvão. É essa a nossa visão,
e até como gestor do fundo, investidor do fundo, o recurso do fundo de garantia, é isso que a gente espera ali para ter o retorno do fundo também. E então, o que você acha, pela experiência do que você tem vivido e até dessas procuras que têm acontecido, o que acha que está faltando, se é que está faltando, alguma coisa no Porto para alavancar ainda mais, ou em São Cristóvão para acelerar esse crescimento? O que é hoje, o que passa na cabeça hoje da Caixa Econômica que está faltando ali para dar ainda mais, mais celeridade nesse sucesso que já é, obviamente, uma realidade? Eu acho que é algo fundamental o apoio da Prefeitura, e isso está tendo, né? Eu acho que é muito clara essa visão ali da Prefeitura em relação ao desenvolvimento ali de toda a região. E algo que é nosso, que a gente vem fazendo, acho que a gente precisa comunicar, né? Um pouco isso que a gente está fazendo aqui, contar essa história, contar o que a gente está pensando em relação ao nosso novo Master Plan, falar com as consultoras, falar com os investidores, falar com o comprador final ali, mostrar tudo isso que a gente de fato acredita e trazer para essas pessoas, para esses agentes, como oportunidade, para que eles possam enxergar realmente essas oportunidades e tomarem as decisões. Então, até isso é algo legal. Você acha, desculpa te interromper, você acha que muita gente ainda não acredita no Porto? Você acha que, eu não estou falando, a pergunta pode valer para os dois, né? Empresários, empreendedores ou compradores. Você acha que ainda tem muita gente que ainda olha com reticência o Porto, não acredita que já é um sucesso? Acho que não, e eu acho que os números mostram isso, né? Velocidade de venda, novos lançamentos, quantidade de unidades, a valorização do terreno. Então, é aquilo que a gente falou no começo, não é mais uma ideia, aquilo ali de fato é uma realidade. Mas, obviamente, quanto mais informação tiver disponível para o comprador da unidade, para o incorporador, para o investidor, você vai ter mais gente interessada ali. Então, acho que talvez esse algo nosso lá que a gente discute bastante. A gente precisa fazer essa comunicação melhor, chegar, divulgar. E até pensando nisso, uma coisa legal de divulgar e até para o seu público, a gente criou um site que é www.vemparaoporto.com.br, que traz a história da região, traz os empreendimentos que estão lá. O proprietário de terreno vai poder colocar o seu terreno lá também. Para a incorporadora que quer fazer o cálculo, quanto custa um CEPAC, pode simular lá. Essa página, né, se puder depois até repetir aí o endereço, ela serve também, por exemplo, para uma pessoa que está hoje interessada em comprar um apartamento, um imóvel, ou montar o seu negócio ali, né, sei lá, estabelecer aí o seu comércio ou o seu negócio ali no Porto. Ele também consegue obter informações? Como é que... Consegue. Ele é um portal que atende desde o incorporador até o comprador, o possível comprador ali. Então tem os empreendimentos que já foram lançados ali, tem informações sobre a região, essa parte, o Master Plan está lá, está disponível, dando transparência para todo mundo. Fala também de São Cristóvão. Fala também. Vem para o Porto, mas fala também de São Cristóvão. Isso, exatamente. E com a visão até para dar transparência e clareza. Quero comprar aqui, o que vai vir do lado ali num terreno que é do fundo? Então dá essa visão. Muito bom. A ideia também de cronograma, de quanto que a gente pensa em fazer esses desenvolvimentos, mas muito nessa linha, de levar, quando você fala assim, o que falta? Talvez aumentar ainda mais essa comunicação, disponibilizar essas informações para quem quer tomar uma decisão de compra, de construir, que tem as informações disponíveis. E na nossa visão, ao fornecer as informações disponíveis, a decisão, a gente acredita que vai ser investir lá na região. Não, eu não tenho dúvida. E qual é, então, o portal? É www.vemparaoporto.com.br. E ele já está funcionando? Já está funcionando. Que bom. Eu digo para você o seguinte, Sérgio, em todas as minhas palestras, apresentações ou divulgações a mercado, eu falo para todo mundo o seguinte, né? Primeiro, que o Porto já é hoje, né? Eu já falei aqui algumas vezes, o bairro de maior volume de lançamento e vendas da cidade. Isso é fato, né? E aí eu falo sempre lançamento e vendas, porque você pode lançar e não vender. Claro. Né? Só que o Porto hoje é o bairro com maior volume de lançamentos e também é o bairro com maior volume de vendas. Então você vende hoje mais imóveis residenciais no Porto do que qualquer outro bairro da cidade. E aí eu falo para todo mundo o seguinte, eu não tenho dúvida que num curtíssimo espaço de tempo a gente vai ter a briga ali de São Cristóvão e Porto, né? Então assim, eu não tenho dúvida. Para quem
duvida. E eu te digo que o Reviver Centro, ele só não briga, né? Briga entre aspas, né? Porque os empreendimentos do Porto são muito maiores, você tem muito mais unidade. Mas se você juntar Reviver Centro, Porto e agora a região de São Cristóvão, esquece. Já é o novo vetor de crescimento da cidade do Rio de Janeiro. E acho que, pegando o termo aí, a briga boa, né? Ah, sim! Porque se aqui for um sucesso, reverbera ali e retroalimenta ali o ciclo virtuoso, se você tiver esse olhar, né, de toda a região ali mais expandido. Não, eu acho que é uma oportunidade para a população. São poucas vezes que você tem uma oferta de um bairro novo, de uma nova área para a população, né? Porque se a gente for olhar na história, né, do mercado imobiliário, você tem lá o crescimento para a Zona Oeste, né, natural, mas é um crescimento que você tem empreendimento a empreendimento, um não necessariamente conversa com o outro, né? Um não tem a mesma linguagem do outro, e ali está se criando uma nova centralidade, um novo bairro. Então, assim, é um lugar que a pessoa fala assim, bom, eu vou morar num novo bairro, num lugar que certamente só tende, na minha opinião, a melhorar, crescer, desenvolver e principalmente valorizar. Acho que pega um conceito, porque vou ter um estilo de vida ali semelhante naquela região. É isso, não é você comprar um empreendimento isolado na cidade. Você está indo para um lugar que vai se tornar, já é hoje, uma realidade pela quantidade de empreendimentos e de pessoas já morando, mas certamente vão vir oferta de serviço, vão vir mais ofertas de entretenimento e daqui a pouco é um bairro que você fala, bom, estou morando num bairro que há pouco tempo atrás não existia na cidade, né? Então, eu acho que a visão é essa. Acho que é por aí. E aí, pra gente terminar aqui com uma provocação... Já? Acabou, então? Calma. Vamos na provocação. Hoje tem, né, esse sucesso, obviamente, do Porto Maravilha. Tem o sucesso que certamente vai acontecer em São Cristóvão, né, que é uma extensão do Porto Maravilha. Isso mostra, acho que a capacidade da Caixa, né, do fundo imobiliário dessa área, né, da sua vice-presidência, em transformar áreas da cidade. Vocês estão pensando em alguma outra grande projeto desse de transformação na cidade ou no estado do Rio de Janeiro? Alguma coisa que você possa adiantar que hoje vocês estão pensando lá e provocando, seja o governo municipal, federal ou estadual, para grandes transformações como essas que certamente, depois que vira o sucesso, a barra sobe, né? Então, por que não replicar em outros lugares? Não, sem dúvida. E acho que a gente não combinou, mas vou pegar uma deixa sua, né? Você falou de transformar, né? O propósito da Caixa hoje é transformar a vida das pessoas. Até uma curiosidade rapidinha. A Caixa foi criada para servir de banco que recebia a poupança dos escravos para juntar o dinheiro e eles comprarem a sua alforria. Então, isso está muito no nosso DNA. E hoje o propósito corporativo é transformar a vida das pessoas. E se tem uma coisa que transforma a vida das pessoas, é transformar a região, a cidade, ali, o bairro que ele mora, né? Então, sim, a gente tem a intenção, né, tem a disponibilidade de discutir isso com outras entidades públicas, né, municipais, estaduais. Hoje, de fato, a operação é uma referência, né? Acho que não só no Brasil, mas no mundo todo. Em extensão, só para ter uma ideia, 10 vezes maior do que Porto Madeiro, na Argentina. E é um case de sucesso, né? Então... 15 mil unidades no Porto já é maior do que muitas cidades que a gente tem espalhadas pelo Brasil, né? Então tem muita curiosidade, muita intenção de conhecer como funcionou o projeto e se avaliar a viabilidade de fazer em outros locais. Então, assim, a gente tem algumas conversas, nada muito avançado, mas na nossa visão é algo que dá para ser replicado. Obviamente depende do poder público estar junto ali na operação consorciada urbana, né? Mas no momento não tem nada no forno. Engatilhado não, mas sempre tem boas conversas. Deve ter muita provocação, né? A gente participou da COP30 agora, a Caixa, né? Enfim, e um dos painéis que a gente apresentou lá foi justamente a operação do Porto Maravilha. Então, e com a demanda grande de pessoas interessadas em conhecer um pouco mais.
Mas por enquanto ainda não tem nada engatilhado no fundo. E você pegou um ponto da COP, né, a sustentabilidade. Uma coisa que eu também sempre falo nas conversas é que no momento que você tem um projeto desse transformador, né, do Porto e de São Cristóvão, que você traz as pessoas para morar mais perto do trabalho, mais perto da mobilidade, você traz as pessoas para utilizar menos o carro, ter menos locomoção desnecessária, você está impactando diretamente o meio ambiente. Menos emissão de gases, menos acúmulo de pessoas no transporte público, né? Você está desafogando o trânsito. Então, assim, tem uma questão também de qualidade do ar, de qualidade de vida, que é inerente a essa questão de você estar trazendo as pessoas para mais próximo da mobilidade. Acho que é isso. Tá no nosso DNA, no nosso propósito, onde a gente puder ajudar a transformar as cidades, a vida das pessoas, a Caixa tá junto. Bom, Sérgio, foi um enorme prazer ter esse papo aqui com você. Parabéns pelo sucesso, né? Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo na vice-presidência de fundos imobiliários da Caixa. Como você falou, eu também, quando vou para fora, a gente escuta muito o case do Porto Maravilha e do agora de São Cristóvão. A gente falava, né, no passado que nossa referência é o Porto Madeiro e tudo mais. Hoje, quando a gente olha para o tamanho do Porto Maravilha e até a própria característica do Porto Maravilha comparado com o Porto Madeiro, acho que não tem comparação, é um outro projeto e acho que é muito, na minha opinião, muito mais transformacional do que a gente tem lá no Porto Madeiro. Então, parabéns, conta sempre conosco aí no que a gente puder ajudar para o sucesso de São Cristóvão e agradecer aí a todos vocês que estão nos acompanhando, que nos acompanham, mais essa edição do Sinduscast Rio. Lembrar que a gente está nas principais plataformas de áudio, Spotify, Amazon, Deezer. Siga, comente, dá um joinha e até o próximo episódio. Muito obrigado.